Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrarmos esse tempo tão importante na vida da igreja, que é a Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma. Imediatamente, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Queridos irmãos e irmãs, é um privilégio para todos nós esse tempo litúrgico, intenso, forte, chamado tempo quaresmal, deixando-nos arrastar pelo mesmo Espírito de Jesus. Tempo único que nos oferece a possibilidade de fazer uma estratégica parada, de buscar o deserto em meio ao cotidiano, de plantar os pés na terra firme do Evangelho e assim viver um compromisso transformador em nossas atitudes. Nesse espaço e nesse tempo de maior despojamento, podemos sair de nossas inércias, podemos deixar de lado nossas seguranças e comodidades para transitar por novas paisagens, novas estradas, novos caminhos. Há muitos modos de fazer isso. Assumir com serenidade esse momento, investir no nosso cuidado interior, isto é, nosso coração, abster-nos do rotineiro para abrir-nos ao inesperado e surpreendente. Enfim, queridos irmãos e irmãs, Quaresma sempre indica um tempo especial de crise e crescimento, hoje diríamos de discernimento. Precisamos muito, nesse tempo de pandemia, termos um discernimento verdadeiro à luz do Evangelho. E o que devemos discernir? Qual é o crescimento, maturação que o tempo quaresmal nos propõe hoje? Por isso, o discernimento implica, em primeiro lugar, uma escuta atenta e uma profunda sintonia com o mesmo Espírito que atuava em Jesus, para fazermos opções mais evangélicas a serviço da vida. É o Espírito, força, vida e amor que nos conduz ao deserto, para nos desintoxicar-nos de um modo de viver atrofiado, imposto por um contexto social centrado na busca do poder, de prestígio, com seus inimigos mortais de competição, do consumismo, de preconceito que lentamente envenenam nossa vida, instigando-nos a romper as relações de comunhão e compromisso. Neste ano, a campanha da fraternidade está centrada no tema do diálogo. Diálogo com quem? Primeiro, nosso diálogo com Deus, nosso diálogo no familiar, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, diálogo na comunidade e diálogo na sociedade. É isso, que esse grande diálogo que nós temos que pensar e refletir como estamos vivendo. E também a campanha é uma campanha ecumênica, como estamos dialogando com os nossos irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Eu acredito que muitos em suas famílias também têm essa experiência de alguém que não professa a fé católica, mas uma fé de outra igreja cristã. Como está esse diálogo? Como está esse respeito para com esse nosso irmão e irmã? Para isso, nós precisamos entrar nesse deserto quaresmal que Jesus nos indica, né? Limpar os canais da comunicação que estão obstruídos pelo excesso, dizer assim, de gordura do nosso ego, né? Que impede de abrir e obstruir caminhos, né?
busca dos próprios interesses, vaidades, projetos, no individualismo. Sabemos que o diálogo implica um descentramento, uma saída de si para escutar e acolher o outro na sua diferença. Como está difícil sair disso e escutar o outro na sua diferença, acolhê-lo na sua diferença. O diálogo entre os diferentes, queridos irmãos e irmãs, nos humaniza, nos torna mais humanos, mais solidários, mais abertos para a paz, para a vida. Aqui não há mais lugar para o julgamento e suspeita. Como somos fáceis de julgar e suspeitar dos outros. O fanatismo que está presente, inclusive em nossa igreja, vemos um fanatismo desenfreado, a intolerância que está presente em tudo isso, e tudo isso que nas diferentes situações da vida, religiosa, social, política, cultural e racial. Então, irmão, querido irmão e irmã, vamos nos abrir, vamos dialogar, e dialogar é abrir-nos ao outro diferente, sair do nosso próprio mundo, criar vínculos com outras pessoas, conhecer seu modo de viver e de pensar, e respeitar e acolher, multiplicando assim os nossos pontos de vista para enriquecer-nos humanamente, dilatar os horizontes, crescer pessoalmente. Então isso é diálogo, que nos faz abrir a nossa vida e crescermos pessoalmente. Por isso, querido irmão e irmã, todo primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos conduz até o deserto, onde Jesus foi tentado. Tradicionalmente, as tentações de Jesus foram interpretadas num sentido moralizante. Costumava-se dizer que Jesus nos queria dar o exemplo de fortaleza para nos ajudar a superar nossas tentações cotidianas. Querido irmão e irmã, tal interpretação não capta em toda a sua profundidade o sentido das tentações de Jesus. As tentações de Jesus não são tanto uma prova a superar, quanto a um projeto que deve ser discernido. Esse é o verdadeiro sentido das tentações, um projeto no qual nós devemos discernir. O que parece certo, teológica e historicamente, é afirmar que Jesus, depois do batismo, buscou o deserto para um tempo de discernimento em oração e em solidão diante do Pai, que o proclamou seu Filho sob o impulso do Espírito. E de algum modo teve de refletir, discernir sobre qual seria o seu estilo de messianismo, isto é, qual deveria ser o assumir da sua missão em sua vida pública. É um tempo de confronto interior e de crise. E muitas vezes temos medo de entrar em nosso interior, nesse confronto interior e nessa crise. Claro, querido irmão e irmã, a crise põe à prova a nossa atitude frente a Deus, como fez com Jesus. Pôs ele à prova à frente a sua atitude diante do Pai. Como viver sua missão a partir de um lugar, buscando seu próprio interesse ou escutando fielmente a palavra do Pai. Como deverá atuar? De ser dominando os outros e pondo-se a seu serviço? Buscando poder e sua própria glória e não a vontade do Pai? As tentações, queridos irmãos e irmãs, são, pois, expressão de oferta de dois tipos de messianismo, dois projetos, duas lógicas que se opõem. Primeiro,
Por um lado, está a lógica da autossuficiência, da segurança, a partir do centro, a partir de cima, um messianismo triunfalista, evitando conflitos com o poder político e religioso, alheio ao sofrimento do povo, uma lógica que supõe adaptação ao sistema, ser servido antes que servir. Segundo, aparece a lógica da solidariedade, a partir da margem, da periferia da sociedade política e religiosa, a partir do povo, a partir de baixo, vivendo a filiação e a confiança do Pai. Em gratuidade, um estilo de simplicidade e pobreza, alternativo ao sistema, optando por servir antes que ser servido. Jesus nos convida também hoje a sempre fazermos a nossa opção, entrarmos nesse discernimento da nossa missão como cristãos, como batizados, nessa sociedade na qual nós hoje estamos vivendo. Por isso, é decisivo estar dispostos a abrir espaços em nossa história e novas pessoas e situações, novos encontros, novas experiências, porque sempre há diferente e inesperado que pode nos enriquecer. Nunca percamos isso, que o diferente e o inesperado nos faz crescer humanamente. A vida está cheia de possibilidades e surpresas. Inumeráveis caminhos que podemos percorrer, pessoas instigantes que aparecem em nossas vidas, encontros, diálogos, aprendizagens, motivos para celebrar, lições que aprenderemos e nos farão um pouco mais lúcidos, mais humanos e mais simples. Que abramos o nosso espírito ao novo, esse novo que nasce nesse tempo da Quaresma. Que Jesus quer nos ajudar a refletir e encontrarmos e deixarmos conduzir pelo seu Espírito. Espírito que renova, Espírito que nos inunda, Espírito que nos transforma e nos deve transformar a sermos sempre pessoas melhores no mundo no qual nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.